Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Então, gostaria de pedir orações pelo nosso apostolado. Lembrando, na terça-feira é a festa da nossa padroeira, Nossa Senhora das Dores, no dia 15 de setembro. Aproveito também a ocasião para pedir as orações de todos, pela alma do senhor Luiz Henrique, pai do candidato Pedro, que está aqui ao meu lado, falecido ontem. Então, rezar pelo repouso da alma dele e pelo conforto da família. Peço também orações pelo casal Tiago e Carol, que perdeu o bebê no final da gravidez, há alguns dias do parto somente. E também aproveitar a ocasião, amanhã é aniversário do padre Pascotto, então pedir as orações de todos por ele igualmente. Caros católicos, retomamos o tema da confiança de que tratamos no domingo passado. E nós vimos dois principais obstáculos com relação à confiança que devemos ter em Deus. Vimos que um desses obstáculos é o medo que podemos ter de nosso Senhor, de Deus, todo o contrário daquilo que nosso Senhor pede de nós. A última coisa que Ele quer que tenhamos é medo dEle, um medo servil, um medo que nos afasta dEle. O outro obstáculo de que falamos é a falta de fé, não simplesmente não acreditar nas verdades reveladas por Deus, mas a falta de uma fé viva, de procurar enxergar efetivamente as coisas como Deus enxerga, com espírito verdadeiramente sobrenatural em tudo. Gostaria de falar hoje de um terceiro obstáculo e talvez o maior obstáculo para a confiança que devemos ter em Deus. É o entendimento errado da confiança e dos frutos da confiança. Efetivamente, um grande obstáculo para termos essa confiança, progredirmos nela e, consequentemente, em toda a nossa vida espiritual, esse grande obstáculo é o fato de entendermos errado o que é a confiança. Quando falamos que devemos ter confiança, pensamos: se eu tiver confiança, tudo dará certo para mim. Na vida familiar, profissional, avançarei tranquilamente na vida espiritual, mal vou sentir as cruzes, pois confiarei em Deus. Talvez, especulativamente, intelectualmente, a gente saiba que não é bem assim, mas na prática nos comportamos assim e criamos essa expectativa. Se eu tiver confiança, tudo dará certo para mim na vida familiar, profissional, avançarei tranquilamente na vida espiritual, mal vou sentir as cruzes, pois confiarei em Deus. Ao falarmos de confiança, essa é a ideia que fazemos muito frequentemente. E o que ocorre na vida é bem distinto disso. E a pessoa, então, que se lançou nessa confiança, se sente fraudada, enganada pelo padre, talvez, mas muitas vezes por Deus, sobretudo. E depois tem muita dificuldade para confiar em Deus, para se lançar nos braços de nosso Pai Celeste. De fato, caros católicos, se tivermos confiança, tudo dará certo. No sentido de que tudo cooperará para nos desapegarmos das criaturas e para crescermos no amor a Deus. Todas as dificuldades que encontraremos na vida familiar, profissional, as dificuldades na vida espiritual, as dificuldades em todos os âmbitos de nossa vida, por exemplo, quanto à saúde, tudo é para que tudo dê certo. Ou seja, para amarmos mais a Deus, para crescermos nas virtudes e nos desapegarmos de qualquer amor desordenado que tenhamos às criaturas. A confiança, caros católicos, não é amuleto ou moeda de troca. Eu confio,
então não terei problemas na vida. Muitas vezes é essa a redução que nós fazemos da confiança. A confiança não é isso. A confiança é saber que Deus governa tudo paternalmente, amorosamente. E assim aceitar esse governo. Saber e aceitar que Deus governa tudo paternalmente, amorosamente. Conhecendo que Deus governa e aceitando esse governo divino, a alma confiante passa mais tranquilamente pelas circunstâncias da vida, não por ter menos provações ou provações mais leves, mas por ver nelas o dedo de Deus e, consequentemente, lidar melhor com as provações e todas as circunstâncias da vida. Submetendo-se ao governo de Deus, a alma confiante avança rápido para Deus, progride efetivamente e vai alcançando bens cada vez maiores na ordem da graça, como que roubando essas graças, esses bens espirituais de Deus, como dissemos no sermão do domingo passado. Podemos ver, caros católicos, esse erro de confiar em Deus, achando que tudo será um mar de rosas no fundo, quando alguém diz que esperou de Deus a santidade e ela não veio. Padre, de Deus se alcança o quanto se espera. Eu esperei a santidade e me vieram a doença, as calúnias, algumas dificuldades na família, etc. E sejamos claros, esses sofrimentos não são um privilégio de quem quer servir a Deus. E me veio tudo isso e eu esperando a santidade. Desanimei e não confio mais em Deus. Ora, esse era o caminho para a sua santificação. Para cada um, Deus dá um caminho correspondente aos defeitos, aos apegos, às necessidades, para que a alma se volte para Ele. Nós vemos isso muito claramente nas pessoas com quem somos obrigados a conviver, na família, no trabalho, em outras circunstâncias. Muitas vezes logo vamos reclamando por que Deus colocou essa pessoa na minha vida. É curioso como às vezes as pessoas casadas perguntam por que Deus quis que eu casasse com essa pessoa. A decisão, em primeiro lugar, é do cônjuge, evidentemente. Mas por que Deus quis ou permitiu que convivamos com pessoas que nem sempre são fáceis para nós? Porque talvez, ou justamente porque essas pessoas têm os defeitos de que precisamos, para que nós tenhamos as virtudes que necessitamos. Nem sempre, caros católicos, vamos entender a ação de Deus nas cruzes, nas provações. Quando não entendermos, não podemos questionar realmente a sabedoria de Deus, a sua justiça, a sua bondade. Se fizermos isso, se questionamos realmente a perfeição de Deus, cometeremos blasfêmia ao colocar em dúvida a perfeição divina. E talvez Ele nos responda como respondeu a Jó. Foi essa a resposta que o Senhor deu a Jó. Quem é este que obscurece a providência com um discurso sem sentido? Onde estavas, Jó, quando lancei os fundamentos da terra? Fala, se estiveres informado disso. Quem lhe deu as medidas, já que o sabes? Ou quem sobre ela estendeu o cordel? Onde se assentam suas bases? Ou quem colocou nela a pedra angular, sob os alegres concertos dos astros da manhã e sob as aclamações de todos os filhos de Deus? Quem fechou com portas o mar, quando brotou do seio materno, quando lhe dei as nuvens por vestimenta e o enfaixava com névoas tenebrosas? Onde estávamos nós, querendo questionar Deus, quando Ele criou todas as coisas? Quando deu peso, medida a todas as coisas? Onde estávamos nós, quando nosso Senhor nasceu em Belém para nos salvar? Onde estávamos nós, quando Ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados?
Como podemos, caros católicos, pretender questionar a sabedoria e a bondade de Deus? Somos nada, deixemos disso, não questionemos Deus em hipótese alguma. Se não compreendemos o que Deus está fazendo, coloquemo-nos diante dele em silêncio, amorosamente pedindo as graças, não simplesmente para compreender, que não é essencial, mas para aceitar e tirar proveito de toda e qualquer situação. Diante dessas perguntas, Jó então responde ao Senhor: sei que podes tudo e que nada te é impossível. Quem é esse que obscurece assim a providência com discursos ininteligíveis? É por isso que falei de modo tolo maravilhas que me superam e que não conheço. Meus ouvidos ouviram falar de ti, mas agora meus próprios olhos te viram. É por isso que me retrato e me arrependo no pó e na cinza. São João Crisóstomo, diante daqueles que diziam: não blasfemeis das Escrituras, não fostes escutados porque não confiastes como convinha, porque não esperastes o fim da prova, porque fostes pusilânimes. A confiança consiste, sobretudo, em levantar o ânimo no sofrimento e no perigo, e em elevar o coração a Deus. A confiança é elevar o nosso coração ao coração de Jesus, ao sagrado coração de Jesus. Cada um aqui tem, ou ainda terá, em breve, o sagrado coração de Jesus entronizado em sua casa. É a Ele que devemos recorrer. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Nosso Senhor dizia a uma alma privilegiada: é suficiente esta pequena oração. Em vós confio, para encantar meu coração, porque nela se compreendem a confiança, a fé, o amor e a humildade. Peçamos, caros católicos, a compreensão do que é essa confiança e a graça de vivê-la efetivamente em tudo. Coloquemo-nos nas mãos da divina providência por meio de Nossa Senhora. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.